No mundo da engenharia industrial, a pressão é constante e as apostas são sempre altas. Cada peça, cada máquina, cada segundo, tudo conta. Mas o que é que acontece quando uma peça crítica falha? Bem, não é só uma paragem na produção, é o início de uma cascata de problemas que pode de facto ameaçar um negócio inteiro. Vamos ver o verdadeiro custo disto. Imaginem o cenário. É algo que pode paralisar completamente as operações. A produção para, os prazos começam a derrapar e os custos, claro, disparam. E atenção, isto não é uma pergunta hipotética, é uma realidade muito cara que muitas empresas enfrentam todos os dias. A espera por aquela peça de substituição pode custar muito, mas muito mais do que o seu preço na etiqueta. E a questão é que estes não são problemas isolados, são como peças de um puzzle muito complexo. Um simples atraso logístico para uma peça original leva à procura desesperada de alternativas. Essa pressa, por sua vez, pode levar a erros nos desenhos técnicos. E no meio disto tudo está a dificuldade em encontrar um parceiro de engenharia que não seja apenas mais um fornecedor, mas que seja, de facto, uma solução. Perante desafios desta magnitude, é preciso uma abordagem diferente. Não basta um engenheiro. É preciso alguém que consiga juntar a maestria técnica com uma mentalidade de negócio. Vamos então conhecer a pessoa que está preparada de uma forma única para transformar estes problemas em verdadeiras soluções. A paixão de Pavel Samuta pela engenharia não começou numa sala de reuniões nem numa universidade. Começou com um simples conjunto de construção. Esta citação diz tudo, não é? Mostra a raiz da sua vocação, uma curiosidade natural por criar, resolver problemas e construir. Foi ali que a semente da inovação foi plantada, muito antes de se tornar uma profissão. E este percurso mostra uma evolução impressionante. Do chão de fábrica, onde ganhou uma percepção real dos processos de fabrico, à universidade, onde fortaleceu toda a base teórica, e depois à especialização em nichos super exigentes como o equipamento de cinema, cada passo construiu uma base de conhecimento que é, ao mesmo tempo, profunda e muito versátil. Esta combinação rara de experiência prática com rigor académico que define a sua abordagem a cada novo desafio. 15 anos. Pode parecer só um número, mas pensem bem. É mais de uma década e meia no terreno a ver com os próprios olhos o que funciona e, talvez mais importante, o que não funciona. É a experiência acumulada de centenas de problemas e cada um deles ensina uma lição. Esta profundidade é o que distingue uma solução teórica de uma solução que realmente funciona sob pressão, no mundo real. E a essa profundidade junta-se uma amplitude de experiência incrível. 600 projetos. Isto significa ter enfrentado 600 desafios únicos, desde a precisão milimétrica que a indústria do cinema exige até à robustez que o setor energético precisa. Esta diversidade não é apenas um currículo, é um verdadeiro arsenal de soluções já testadas, prontas a serem adaptadas a qualquer novo problema que apareça. Ok, mas teoria é uma coisa, prática é outra. Vamos então ver como é que toda esta experiência se traduz em resultados concretos, em valor real. Vamos analisar alguns casos práticos que mostram o impacto que a engenharia estratégica pode ter num negócio. O primeiro caso aborda um problema clássico, custos operacionais altíssimos por causa de uma estratégia de manutenção que simplesmente não era eficiente. A solução padrão era sempre a mesma, substituir a unidade toda. Rápido, sim, mas extremamente caro e insustentável a longo prazo. O que salta aqui à vista é o contraste. Em vez de gastar $1.200 numa unidade completa, a solução foi atacar a raiz do problema. A substituição apenas das engrenagens redesenhadas custou $500. Estamos a falar de uma poupança de mais de metade em cada intervenção. E isto não é só poupar dinheiro uma vez, é mudar a estratégia de manutenção de forma a gerar valor contínuo. Mas como é que se chega a esta poupança? Não é magia, é método. Primeiro, a engenharia inversa permitiu perceber o design original ao pormenor. Depois, a análise química revelou o material exato, o que abriu portas a melhorias. O resultado não foi só uma peça de substituição mais barata, mas sim uma peça superior que durou mais tempo e aumentou a vida útil de todo o equipamento. Agora vamos mudar de cenário completamente. Aqui o problema não era o custo, mas sim a inovação e a performance. Para um evento ao vivo de escala internacional, com milhões a assistir, não há margem para erros. Era preciso uma solução feita à medida que respondesse a exigências criativas e técnicas muito específicas. A resposta foi um dolly robótico criado de raiz. O controlo remoto não era um extra, era a liberdade para os operadores de câmara conseguirem o plano perfeito. A estrutura em fibra de carbono não era só para ser leve, era o que dava a agilidade necessária para um ambiente tão dinâmico. O resultado foi uma transmissão impecável, que só foi possível graças a uma solução de engenharia que soube ouvir e responder às necessidades artísticas. Este terceiro caso toca num ponto muito sensível para muitas indústrias: o que fazer com equipamento antigo, mas que é absolutamente essencial,
quando o fabricante original já não existe ou deixou de dar suporte. Substituir tudo é muitas vezes financeiramente impossível. A solução foi, mais uma vez, a engenharia inversa. Ao analisar e modelar os rotores originais, foi possível fabricar peças novas que não só substituíram as antigas, como restauraram a plena capacidade operacional do compressor. Isto é um exemplo perfeito de como se pode dar uma nova vida a ativos valiosos e contornar a dependência de peças importadas. No final do dia, a prova de fogo do sucesso não vem do engenheiro, pois não, vem do cliente. E este testemunho da Bell Prime Drive valida não só a qualidade técnica do trabalho, mas também a qualidade da parceria, da comunicação, que são elementos absolutamente cruciais para o sucesso de qualquer projeto. Estes exemplos mostram o que é feito. Mas é igualmente importante perceber o porquê por detrás desta abordagem. Porque é que isto vai além da simples prestação de um serviço técnico. É que, no fundo, trata-se de uma filosofia de trabalho. E aqui está o motor por trás de tudo. Não se trata apenas de entregar projetos, trata-se de defender os valores fundamentais da profissão, a fiabilidade, a tradição de excelência e, claro, a construção de relações de longo prazo, baseadas na lealdade e na confiança mútua. E isto leva-nos a um conceito fundamental, o do engenheiro empreendedor. É alguém que não só entende a física, a mecânica e os materiais, mas que também entende o balanço financeiro e os objetivos estratégicos de uma empresa. É a ponte, a ligação essencial entre o chão de fábrica e a sala de administração. Então, na prática, como é que tudo isto se traduz numa vantagem real para um negócio? Vamos ver como é que a colaboração com este tipo de profissional pode de facto redefinir o que é possível. Parem um momento para pensar neste número. 2.000 milhões de dólares. E atenção, não estamos a falar do valor dos contratos, estamos a falar do impacto económico real, do valor gerado para os clientes. São custos que desapareceram dos orçamentos, são linhas de produção que não pararam, são inovações que abriram novos mercados. É prova em grande escala de que a engenharia inteligente não é um custo, é um dos investimentos mais rentáveis que uma empresa pode fazer. E aqui está, no fundo, a proposta de valor. Não se trata apenas de resolver um problema. Trata-se de usar cada desafio como um catalisador para criar uma vantagem competitiva que perdura. Transformar um ponto fraco mecânico num ponto forte estratégico, seja através da redução de custos, da inovação ou do aumento da fiabilidade. E terminamos com esta pergunta, para reflexão. Cada empresa tem os seus desafios únicos, as suas peças que falham, os seus processos que podiam ser melhores. A pergunta a fazer não é apenas como se resolve isto, mas sim como é que se pode transformar este problema numa oportunidade para nos destacarmos da concorrência.